Olá, quarto ano! Vamos para a nossa aula de História. Hoje nós iremos dar continuidade ao conteúdo que nós vimos na semana anterior, que foi a formação do povo brasileiro, tá? Hoje nós iremos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Esse conteúdo está na página 16 e na página 17, tá? Essa aqui é a página 16. Vamos fazer a leitura? Bom, apesar de sua importância histórica e de sua contribuição cultural para a formação do Brasil, os povos indígenas ainda são pouco conhecidos, mesmo havendo descendentes vivendo no Brasil. Isso quer dizer que, apesar de terem grande importância lá na formação do povo brasileiro, ainda são pouco conhecidos. O que são descendentes vivendo aqui? Ainda existem tribos indígenas vivendo aqui no Brasil, tá bom? Tais povos foram os primeiros habitantes do Brasil, pois antes da chegada dos portugueses, dominavam todo o território nacional, do litoral ao interior. Então, quando você ouvir aquela história, quem descobriu o Brasil? Os índios, né? Porque eles já moravam aqui. Eles foram os primeiros habitantes do Brasil. Pedro Álvares Cabral e aqueles tripulantes, né, das caravelas, eles estavam tentando chegar às Índias e eles descobriram um continente que eles não tinham conhecimento, entendeu? Mas não era desconhecido de todo mundo porque os índios já habitavam aquele território, tá? Tal fato pode ser comprovado pela carta que Pero Vaz de Caminha, o escrivão da esquadra de Pedro Álvares Cabral, escreveu ao rei de Portugal, descrevendo como eram os indígenas nativos quando os portugueses chegaram ao Brasil. Então, isso aqui, é um fato histórico. Ali comprova, Pero Vaz de Caminha comprova que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, já existia uma população, era a população indígena. E olha só esse fato, essa fonte histórica, né? Essa fonte histórica, que como ela deixa claro que já existiam os indígenas aqui, A pele deles é parda, meio avermelhada. Eles têm bons rostos e nariz e são bem feitos. Andam nus, sem nada que cubra o seu corpo. E não fazem o menor caso de cobrir ou mostrar suas vergonhas. E são tão inocentes nisso como ao mostrar o rosto. Então aqui Pero Vaz de Caminha mostra as características daquele povo que eles encontraram ao chegar aqui no território brasileiro. Bom, no período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos: Tupi-Guarani, Gê, Arauaque, Caraíba, Pano, Tucano e Charrua. Então, nessa época em que os portugueses chegaram aqui, todo o território brasileiro era dividido nesses 7 grupos indígenas: Tupi-Guarani, Gê, Arauaque, Caraíba, Pano, Tucano e Charrua. Bom, hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-las conforme as semelhanças existentes entre suas línguas. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos principais: o Tupi, o Gê, o Arauaque e o Caraíba. Então, hoje em dia, para que a gente possa estudar os indígenas, os povos indígenas, as populações indígenas, geralmente são agrupados conforme a semelhança que existe entre as línguas. Por exemplo, vamos supor que exista, se eu quisesse agrupar Brasil e os Estados Unidos, um exemplo, eu iria agrupar quem fala português e quem fala inglês, tá? Só que no caso das populações indígenas, eles são agrupados conforme a língua, né? A fala deles, que os principais são Tupi, Gê, Arauaque e Caraíba. Bom, existem muitas línguas, como as dos tucanos e a dos Yanomamis, que foram classificados nesses troncos. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribos. Uma tribo é o grupo de famílias que faz sua aldeia numa mesma área, fala a mesma língua e tem os mesmos costumes e um sentimento de união entre si. Então, apesar dessa variação linguística, né, ainda temos a organização através de tribos. O que é a tribo? A tribo é aquele grupo, né, aquelas famílias que fazem aquela aldeia, aquela região onde eles vivem, tudo na mesma área, entendeu? Eles se agrupam conforme aqueles costumes que eles têm, tá?
Várias aldeias e tribos formam cada um desses povos. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios porque é onde os indígenas obtinham água para sua sobrevivência. Também tinham um grande conhecimento de animais, vegetais e recursos naturais que havia nas terras brasileiras, importantes para a alimentação, colheita, caça, pesca, auxílios e moradia. Então, aquelas tribos, aquelas aldeias, né, elas eram divididas naquelas tribos. Aquelas tribos tinham como se fosse o chefe principal, que é o pajé, tá bom? E as tribos, elas eram na floresta e geralmente próximas aos rios, porque eram nos rios que eles tiravam a alimentação deles, através da caça, da pesca, tá? O trabalho indígena. A maior parte dos povos indígenas viviam da colheita de frutos da floresta. Cacau, maracujá, jabuticaba, araçá. Da agricultura, da mandioca, milho, batata doce, abóbora, amendoim. Da caça, eles caçavam a anta, o tatu, o veado, uma paca, tá? E da pesca, que era a traíra, o pacu, a piaba. Esses eram peixes que eles pescavam. Geralmente, as roças pertenciam a toda a tribo, e os alimentos colhidos eram distribuídos entre todos. Enquanto eles esperavam a colheita, os indígenas faziam objetos de cerâmica e utensílios para o trabalho. Cada indígena costumava ter seus próprios instrumentos de trabalho, bem como seu arco e suas flechas. Entre os indígenas, há na maioria das vezes divisão de trabalho por sexo. Então, gente, eles trabalhavam naquela colheita. Tudo que era da roça, né, era dividido entre todos. Não tinha aquilo, eu colhi isso, aquilo é da minha família. Não, eram divididos geralmente entre todos, tá? E enquanto eles esperavam que aquela plantação, né, eles faziam cerâmicas, os próprios instrumentos de trabalho. Então todos os índios tinham os próprios instrumentos de trabalho. E nas aldeias, a divisão do trabalho era dividido, na maioria das vezes, né, em relação ao sexo. Por exemplo, mulher só podia fazer parte da atividade agrícola, ela colhia os frutos, ela fabricava farinha, ela cuidava das crianças, ela confeccionava, ela fazia redes, ela fazia cestos. Então, a mulher só podia trabalhar nesse ponto, porque era trabalho de mulher. Já os homens, eles tinham os trabalhos de homens, que era derrubar o mato, caçar, pescar. Eles que faziam os arcos e as flechas, eles que construíam as casas, eles que iam nas expedições guerreiras, eles que faziam a proteção daquela tribo. Então, as tribos, elas eram divididas entre trabalhos de mulheres e trabalhos de homens. O tronco linguístico mais falado pelos indígenas era o tupi-guarani, que logo se misturou ao português. E até se você for pesquisar, for ver algo relacionado a isso, geralmente você vai ver alguma coisa relacionada ao tupi-guarani. Por quê? Porque esse era o mais famoso, o mais usado, né? Tanto que até teve uma mistura com o português também. Tá bom, quarto ano? Esse foi um pouquinho da nossa conversa sobre os primeiros habitantes do Brasil, né? Não vale falar que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, hein? Porque aqui já existia uma população indígena em todos os pedacinhos do país, do território, né? Que eles encontraram, tá bom? Agora você vai realizar as atividades que foram propostas para você. E qualquer dúvida, mantenha contato, tá bom? Um super beijo.